Então vamos lá, né, galera? Vamos começar. Esse é o nosso primeiro webinário aí, o poder da negociação estratégica. Dou os parabéns a vocês, porque se vocês estão aqui hoje comigo, é sinal de que vocês também querem alguma coisa de melhor para suas vidas, né? Então, estão buscando sempre alguma melhoria, estão procurando conhecimento, isso é muito importante, tá certo? O poder da negociação estratégica. Eu utilizo muito a negociação estratégica no meu dia a dia e gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês aí, justamente numa aula que eu vou dar hoje para vocês, que é focada na parte de negociação estratégica, mas que vocês vão entender um pouquinho de como eu preparo todo esse processo para poder, de fato, planejar minhas negociações, tá certo? Então, mais uma vez aí, seja muito bem-vindo a esse webinário, o poder da negociação estratégica. Meu nome é Marcelo Dantas. Nesse webinário eu vou te mostrar o passo a passo para gerar savings, ou seja, economias superiores a 25% em processos de terceirização de serviços, que a gente agora está mais se habituando a falar outsourcing, né? É a palavra da moda. Essa palavra, na verdade, ela já existe há muito tempo, tá? Só que não era tão utilizada. O pessoal mais falava contratação de serviços, terceirização de serviços, e agora a gente está adotando mais com o outsourcing, tá? Então, vocês vão ouvir muito eu falar sobre outsourcing aqui. Outsourcing nada mais é do que terceirização de serviços. Alguns de vocês já devem saber disso, outros talvez seja o primeiro contato com a palavra, outros até já ouviram falar, mas não sabia exatamente o que era. Então, é mais ou menos isso, tá certo? Então, o objetivo é justamente a gente obter as economias superiores a 25%, tá, em processos de outsourcing, sem a necessidade de pedir desconto, que esse é um dos grandes maus que a gente tem e entende como negociação, é pedir desconto a fornecedor. Eu adotei nas minhas práticas de negociação, eu nunca peço desconto, nunca falo, me dá um desconto para o fornecedor. Mesmo que, em alguns casos, a gente necessite, quando a gente não se prepara, e tem vezes também que a gente não está preparado, acontecem situações de emergência, então vamos para a prática, para o dia a dia, acontecem situações de emergência que você não tem muito tempo para poder se preparar. Mas o processo aqui, que eu vou tentar mostrar para vocês, vou passar um pouco para vocês, é o como a gente deve estar sempre preparado até para quando a gente não está preparado, tá certo? Para evitar esse tipo de situação e nunca utilizar a palavra desconto na frente do fornecedor. Quando ele já ouve isso daí, ele já vem armado, porque ele já tem naquela concepção, às vezes ele já coloca no preço dele, já está lá embutido, só está esperando você falar a palavra desconto para poder te dizer o tal dos 5% lá que ele já tem lá reservado para poder oferecer a você, tá certo? Então, é um método que a gente desenvolveu aí ao longo desses últimos 5 anos, que é capaz de gerar grandes resultados para a sua empresa, e de quebra também, esse método, ele vai te ajudar nas suas negociações, até com sua liderança, no momento de pedir um aumento de salário, até na geração de resultados mesmo, que possibilitem você progredir na carreira, de ter realmente uma progressão, um desempenho melhor e conseguir galgar outros rumos aí dentro da empresa ou até em outras empresas, tá? O objetivo aqui é tentar mostrar para vocês que existe um outro lado na área de suprimentos. A área de serviços é um grande nicho aí para quem quer galgar outras posições dentro da área de suprimentos, tá? Porque na parte de material, né, a gente já tem uma abrangência muito maior, porque as empresas, a maioria das empresas, elas são muito focadas na parte de material, né? Não pode faltar o estoque, às vezes tem itens especiais que você tem que comprar, às vezes tem itens que são importados, que você tem que comprar, tem que fazer todo aquele trâmite para poder garantir que chegue no prazo, que nunca falte em estoque, e serviço é um pouco mais complexo, serviço envolve pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente tem que ter todo um cuidado. E essa expertise para lidar com pessoas, com contratação de pessoas, mesmo que seja através de empresas, a gente tem que estar muito atento, porque tem várias nuances, vários detalhezinhos que, se você não fica esperto, você pode colocar sua empresa numa condição de risco
né, risco trabalhista, risco mesmo de até um prejuízo com dano, enfim, na área de segurança e saúde, tá? Então, eu vou te mostrar aqui como foi que eu apliquei esse método em inúmeros processos de concorrência que eu conduzi, independentemente de serem novas contratações ou renovação de contratos existentes. Alguns desses processos, a expectativa de economia era muito baixa, tá? Com as técnicas certas e aplicando o método certo, em alguns casos foi possível aumentar saves em até 5 vezes, tá? Em relação à expectativa inicial. E acredite, é possível sim. Quando você conhece, quando você domina bem essa área de serviços as contratações que você começa a fazer, começa a entender o funcionamento, é possível você gerar resultado. E isso chama a atenção das empresas, porque não é toda empresa que tem uma área focada específico para a contratação de serviços. Não é toda empresa, tá? Às vezes tem uma área de suprimentos, uma área de compras, que tem alguns compradores que compram, além dos materiais, compram também serviços. Se você é um desses compradores, né, que por não saber exatamente como negociar com o fornecedor de serviços para obter saves superiores a 5%, né? Porque sair daquela parte dos 5% às vezes é difícil, às vezes o fornecedor tenta dar aquela enrolada, né? Mas você tem que se portar, né, como negociador que você é. Né? Nós todos somos negociadores, mesmo se não sabemos se somos. Nós somos negociadores. Desde sempre a gente aprendeu a negociar. Muito bem, e aí, ó, já comprei os dois. Já hoje disse que já comprou os dois, Juliano também. 80% da minha carteira era commodities e 20% de serviços, aí, tá vendo? Então, isso acontece muito, tá, gente? Então, a maioria das empresas, elas têm essa dualidade, ou seja, tem compradores que compram só materiais, tem compradores que compram só serviço e aquelas que não têm uma área específica de serviços, ela contrata os dois, compra os dois. E, às vezes, alguns outros serviços são contratados até pelos usuários, pelos clientes internos. É muito comum nas empresas de acontecer, tá? E quando você tem um comprador que conhece bem essa área de serviços, que sabe fazer essa contratação, que sabe buscar os saves, que mostra esse resultado para a empresa, cara, muda o jogo, porque a empresa começa a te olhar de outros olhos, com outros olhos. Ela não imaginava o quanto ela podia gerar de economia se ela focasse numa área estrategicamente direcionada para a contratação de serviços, tá certo? Então, e aqui, o que é que eu vou te mostrar? Eu vou te mostrar como você não precisar mais ter que pedir desconto a fornecedor. Então, eu vou dar uma aula aqui para vocês, justamente para te ensinar a não ter que pedir mais desconto. Você vai aprender o que é preciso para realizar uma excelente negociação, obtendo os melhores resultados para a sua empresa, atingindo, de fato, economias que podem superar os 25% sobre o seu baseline. O baseline é justamente o seu preço de referência, aquele preço que até então, dos últimos 12 meses, foi o seu gasto com determinado serviço. Então, aquele valor ali que você gastou nos últimos 12 meses é seu baseline. O que você vai negociar a partir dali, você vai comparar com esse baseline. Eu sei que 25%, quando você fala, pô, Marcelo, 25% é verdade? Olha, sinceramente, já tive ganhos até superiores, mas eu não quis botar um número muito grande para não ficar aquele negócio, poxa, isso é mentira, tá? Parece que é bom demais para ser verdade, pode parecer que é mentira, mas eu no seu lugar também, eu até duvidaria disso aí, se eu não tivesse acontecido comigo em diversas situações, em diversos momentos que eu negociei algum tipo de serviço, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, tá? Deixa eu colocar o slide aqui na tela, só para vocês irem me acompanhando, para não ficar aquele negócio muito frio. Tá certo? Então, vamos lá. Então, os resultados obtidos com a metodologia, né? Antes de mostrar esses resultados, eu preciso fazer uma observação, tá? Os valores que vão ser demonstrados aqui nesses gráficos são fictícios, gente, porque eu não posso estar mostrando números das minhas contratações. Vocês, como compradores, entendem muito bem isso, tá? Sabe que a área de compliance, né, a gente tem que seguir algumas regras, tem que ser íntegro, não pode utilizar essas informações. Eu fui autorizado a divulgar esses números aqui, os percentuais, não os números, mas os percentuais. Os números são fictícios, eu estipulei um padrão de numeração aqui,
mas os percentuais que foram calculados, as diferenças que foram obtidas nos resultados dessas negociações são reais, tá certo? Então, só para vocês entenderem. Por exemplo, em 2015, tá? Em 2015, nós realizamos um bid para serviço de vigilância patrimonial em uma grande indústria química, tá? Eu também não vou falar o nome por questões de compliance, tá? Mas em 2015 eu estava trabalhando para uma grande indústria química e, como não posso revelar esses números, vamos supor que naquele momento, naquele ano, o orçamento previsto de se gastar com aquele serviço de vigilância patrimonial era de R$1 milhão por ano, tá? E o baseline, ou seja, o que foi gasto nos últimos 12 meses foi de 787 mil reais, tá? A expectativa já era um pouco acima da média, né? Porque o contrato estava meio defasado. Então, o fornecedor ele veio solicitando já um reajuste, querendo equiparar os preços que eles já vinham perdendo ao longo dos anos. Então, por isso que a expectativa do orçamento foi definido com base, por exemplo, em 1 milhão, e o baseline, ou seja, o que a gente estava gastando até então, era 787k, tá certo? 787 mil. E com isso, após a realização do bid, já aplicando o método e as técnicas, o save total obtido em relação ao baseline foi de 15%, ou seja, o valor negociado para os próximos 12 meses, para o ano de 2016, seria de 668k, tá? Ou seja, a gente tem aí um save em relação ao baseline de 15,1% e em relação ao que havia sido orçado foi de 33,2%. É pouco ou é muito, gente? Fala aí para mim. Diz aí no chat, isso é pouco ou é muito? Não chegou ainda. Enquanto vai chegando, eu vou passar para o próximo slide, tá? Eu vou observando aqui quando chegar as mensagens de vocês, tá? Mas eu vou passar para o próximo slide para a gente não perder muito tempo. Esse foi outro exemplo de gestão de armazenagem, tá? Isso é serviço de expedição e armazenagem de produto. Então, naquele mesmo ano, já depende do mercado em que o serviço será executado. Depende muito também da característica da contratação, né? Porque se naquele momento, isso tem suas particularidades, concordo com você, mas naquele momento a gente está falando de um baseline em relação àquele mesmo processo naquela mesma região, tá? Então, se a gente está falando de um baseline já conhecido, referente ao mesmo processo, naquela mesma região, então o comparativo é em cima disso, tá? Alguns acham que é muito, alguns acham que é pouco, mas, na verdade, a gente vai ter realmente essas particularidades aí. Então, o serviço de expedição e armazenagem, em relação ao baseline, a expectativa, eu botei os mesmos números, né, só como referência, você tinha lá negociado, foi 879k. Em relação ao baseline, você teve um ganho de 11,5%. Em relação ao orçamento previsto, foi 12,1%, tá? Marcelo, não tem os 25% aí que você está falando. Claro, porque se eu fosse mostrar só os de 25% aqui, é mágica, não. Mas a gente tem que ver que a gente está saindo daquele viés de desconto. Isso daqui são números que foram obtidos com técnica, com método, tá? Você aplicando realmente uma metodologia para você conseguir obter aqueles resultados, tá? Se fosse simplesmente na negociação, ou seja, eu recebesse as propostas, fizesse o comparativo, visse que estava com o melhor preço total e negociasse em cima daquele preço total, que é o que a maioria dos compradores fazem, entendeu, gente? Nós aprendemos, de certa forma, dessa maneira. Então, vamos lá, pegar 3 cotações, o menor preço, depois de avaliação técnica, como aqui tem serviço, depois da avaliação técnica, a gente vai negociar com aqueles que foram melhor classificados. Depois que negocia com aqueles que foram melhor classificados, aquele que tiver com o melhor preço é onde a gente vai tentar obter o melhor resultado. E aí a gente parte para a negociação direta. Se a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente consegue resultados como esses. Se às vezes a gente não sabe exatamente por onde começar, aí a gente consegue reduzir muito pouco, porque o fornecedor vai ter a faca e o queijo na mão para ele dizer o quanto ele vai te dar de desconto, né, por aquela contratação, tá certo? Então, vamos lá. Aí eu vou mostrar mais um exemplo aqui,
Um bid de construção civil, ainda em 2015, tá? Isso daí foi quando surgiu a primeira vez essa metodologia. Eu vou contar um pouquinho sobre essa história para vocês. Aguarda aí que vocês vão entender como é que surgiu essa metodologia, tá? Mais um exemplo, referente agora à construção e manutenção civil. Nesse caso, havia uma expectativa maior de redução em relação aos gastos, né? Você tinha lá um baseline de 1.200.000, tá? Só que a gente já achava que aquilo era muito alto, estava muito fora da realidade, né? Havia muitos gastos extras naquele momento e que o baseline ficou distorcido de certa forma. A gente não conseguiu separar aqueles números, né? Os números não estavam tão consistentes de forma fixa para que a gente pudesse constituir um baseline mais realista. Então, naquele momento, o cenário dos últimos 12 meses era de um gasto de 1.200.000. O orçamento previsto já era menor, era de R$1 milhão. Números fictícios, mais uma vez, para quem está chegando agora, tá? E o negociado foi de 930, ou seja, em relação ao baseline, né, ou seja, ao que a gente estava gastando, a redução com esse serviço foi de 26%. Olha o primeiro número aí, acima de 25% surgindo. Então, em relação ao que a gente gastava, a gente passou a gastar menos 26%. Em relação ao que a gente tinha de expectativa de gastar, a gente gastou abaixo 7%, tá certo? Então, esse é mais um exemplo de que, usando o método e usando a técnica, é possível, sim, a gente obter esses ganhos. Vamos para outro exemplo aqui. Manutenção eletromecânica. Gente, me perdoem até, não sei se... quem é que é da indústria aí? Responde aí para mim no chat, por favor. Quem é da indústria? Quem é da indústria e quem é de outros setores? Eu quero saber primeiro quem é da indústria, tá? Aí, quem é da indústria fala eu, tá? Só para eu poder conhecer um pouco vocês. Porque os exemplos que eu estou dando aqui são da indústria, porque eu trabalho no ramo industrial, tá? Mas é possível aplicar o método e a técnica para qualquer área de atuação, certo? Pronto, aí, o Vitor da indústria, o George também, muito bem. Então, isso daí na indústria, tem diversos outros segmentos que, dentro da área da cidade, é mais difícil de você encontrar, né? É mais comum você encontrar esse tipo de terceirização na indústria. Mas outros tipos de terceirização que você encontra mais na cidade é serviço de vigilância, serviço de limpeza e conservação, serviço de portaria, recepção, enfim. São serviços mais comuns. Inclusive, foi como surgiu essa ideia da terceirização, certo? Muito bem, aí, ó, a maioria aí é da indústria, muito bem. Então, se aplica exatamente a essa galera, esses exemplos aqui, mas não significa dizer que para os demais que estão assistindo aí, que não sejam da indústria, essas técnicas também não funcionam. Funcionam sim. O conhecimento, ele vai para todas as áreas de atuação, tá certo? Então, vamos lá. Então, naquele momento, em 2015 ainda, aqui entenda que o orçamento ele já está previsto para 2016. Por quê? Porque esse bid aqui foi realizado já no finalzinho do ano. Então, não fazia sentido a gente pegar o orçamento daquele ano, porque o ano já estava acabando. Então, o que a gente pegou? A gente já pediu para a área informar para a gente qual era o orçamento dele para 2016. O bid foi realizado no finalzinho de 2015, tá certo? Mas o contrato só iria iniciar em 2016, tá certo? Então, naquele momento, o cenário foi dessa forma constituído. Então, o baseline era de 960, o orçamento previsto era de 1 milhão, e o resultado do que foi negociado foi 841. Ou seja, menos 12%, menos 12,4% em relação ao baseline e menos 15,9% em relação ao valor orçado para 2016. Beleza? Então, vou seguir aqui agora com mais outro exemplo. Vou te dar um monte de exemplo aqui, tá? Inicialmente, só para vocês terem ideia do que é possível fazer quando a gente aplica esse método, tá? Serviço de higienização de fardamento. Quem é da indústria sabe que a gente precisa higienizar o uniforme dos nossos funcionários, né? Principalmente quem trabalha em indústria química, né? Na indústria química isso é mais exigido porque trabalha com produtos químicos, enfim. Então, a responsabilidade por fazer a higienização desse fardamento é da indústria, é da empresa, tá certo? Então, vamos lá. Aqui já foi o bid realizado em 2017, tá certo? Eu já estava em outra empresa,
tá? Que é até a empresa que eu estou atualmente. Então, naquele momento, a gente tinha feito esse bid, tá? E esse número eu posso divulgar, não os valores reais, tá? Eu estou colocando valores fictícios aqui, mas os percentuais de ganho eu posso realizar porque eu já fiz outro bid desse, então esses números aí já estão defasados em relação ao que a gente já tem negociado hoje, certo? Então, no bid de higienização, em relação ao orçamento de 2017, a gente estava prevendo gastar, por exemplo, 100K nesse serviço, tá? E o baseline era de 87 e o ganho negociado após negociação foi de 23,6%, ou seja, em relação ao baseline, o ganho foi de 23,6%. E em relação ao que a gente já estava prevendo, ou seja, o orçamento é previsto em cima do quê? De um fator mercado, né? Você vai calcular a inflação daquele período e vai fazer a aplicação em cima daquela inflação daquele período, né? Então, já se tem uma expectativa em relação à inflação ou em relação ao reajuste de salário da categoria, que vai impactar nos preços em que, naquele ano, o valor seria tantos por cento maior, e aí a gente teria um gasto a mais. Então, nesse caso aqui, em relação ao que foi orçado, ou seja, que estava previsto, se a gente não fizesse bid, não fizesse negociação nenhuma, provavelmente a gente estaria negociando para pagar algo em torno de 100K. E, em relação a esse orçamento, o ganho foi de 33,5%, aplicando as mesmas técnicas, o mesmo método, para vocês verem como funciona, gente. Então, passando desses exemplos aqui, o fato é o seguinte, esses resultados, eles não são típicos, né, como vocês já viram aí. Normalmente, vocês não conseguem enxergar resultados tão significativos, tão contundentes quanto esses que eu apresentei aí, certo? Quem já teve resultados parecidos com esses aí nas suas negociações? Fala eu aí, só para eu saber quem é que já tem. Porque eu não sou o único, né, gente? Tem gente que também está preparado, já conhece suas técnicas aí, mas quem já conseguiu atingir esse resultado? Fala aí. Quem não... Ou então, melhor, se ninguém responder fala também quem não conseguiu, ou seja, fala não. Quem não conseguiu esses resultados parecidos com esses, aí fala não, por favor. Tá? Enquanto vocês vão falando, aí eu vou seguindo aqui com vocês. Só para eu ver, porque aqui está com um delay, então, para não ficar esperando muito, eu vou seguindo enquanto vocês vão respondendo aí, tá certo? Então, o fato é o seguinte, esses resultados eles não são típicos, mas eles são possíveis. Eu levei bastante tempo para poder conseguir chegar a um método que possibilitasse atingir esses resultados de maneira consistente, tá certo, gente? Mas você não precisa passar por todo esse processo para atingir esses resultados. Quiçá, resultados melhores do que esses. E é por isso que eu te convidei para esse webinário hoje, né? Para te mostrar o que é possível, te ensinar um pouco daquilo que eu aprendi ao longo desses anos, né? Claro que é uma aula, apenas uma aula, eu não vou conseguir passar tudo aquilo que eu aprendi ao longo desses anos, né? Mas somente para você entender aqui hoje o essencial, aquilo que vocês vão conseguir enxergar, que já gera alguma diferença quando você aplica esse método, aplica essas técnicas, tá? Antes, porém, deixa eu contar um pouco da minha história para vocês, só para vocês me conhecerem um pouco melhor, tá bom? Então, vamos lá. Eu sou um pouco até como vocês, né? Então, assim, eu, quando comecei a trabalhar na área de suprimentos, eu não sabia muito sobre a área de suprimentos, tá? Quiçá sobre terceirização de serviços, nem sabia que existia uma área de terceirização de serviço, uma área de outsourcing, que contratava empresas que contratavam empresas. Essa era a minha primeira experiência na indústria, né? E era difícil entender algumas planilhas, informação de preços, algumas complexas, com várias fórmulas e cálculos, enfim, tinha muita informação, e como eu nunca havia trabalhado com essa área, era muito difícil no início, e eu só queria entender aquilo tudo, né, como é que funcionava, enfim. Eu ficava admirado, até vendo alguns colegas lá negociando, né? Às vezes eles utilizavam algumas técnicas e que eu ficava assim, poxa, legal, né? Mas não sabia exatamente o momento certo, né? Porque é legal quando você vê alguém fazendo, mas quando você vai tentar aplicar, você não sabe o momento certo de utilizar aquela técnica, né? Então, é por isso que é importante você conhecer um método, um passo a passo, para você entender como isso funciona, né? E eu ficava admirado vendo esses colegas mais experientes, eu já negociava, eu já estava com
começando a negociar com fornecedores, mas queria fazer aquilo também, não conseguia, né? Ficava atento às conversas, nos argumentos de cada um, nos acordos que eram fechados, e ainda tentava aprender, precisava aprender todo o processo desde o início, tá? Naquele momento eu tinha o quê? Por volta de 24 anos, foi em 99, tá, gente? Eu morava aqui mesmo em Salvador, na casa dos meus avós, meus pais tinham se separado quando eu tinha 13 anos, né? Eu morei com minha mãe até os 18 anos, mais ou menos. Foi quando eu decidi morar com minha avó, até porque a casa dela era próxima de tudo, né? Era próxima do centro da cidade, a casa de minha mãe era um pouco afastada, então, para condução, para poder ir trabalhar, era mais tranquilo para mim. E aí, quando eu comecei na área de suprimentos, em 99, era a minha primeira experiência, tá? E eu sempre tive vontade de aprender, sempre queria, né? Era curioso, buscava, ficava tentando entender como é que funcionava tudo aquilo, mas eu sentia dificuldade de entender aquele processo, né? Era a minha primeira experiência, tanto na área de suprimentos, e eu já fui parar direto na área de contratação de serviços, tá? Então, de certa forma, as experiências que eu tive anteriormente, né, até me ajudaram nesse processo, porque eu já trabalhei em outras empresas antes, em outras áreas totalmente diferentes, mas me ajudaram, né? Já trabalhei na junta comercial, eu era analista, não analista, eu era estagiário de TI, e aprendi muita coisa nessa área de TI, né? Eu comecei minha vida na área de TI, né? Porque o primeiro curso que eu fiz foi processamento de dados na Escola de Engenharia Eletromecânica aqui da Bahia. E aí eu fui diretamente para a área de TI, né, trabalhar com planilhas, e aí comecei a trabalhar com planilhas eletrônicas, aí acabou o estágio, eu fui trabalhar na construtora, aí nessa construtora eu comecei a aprender a trabalhar com contratos, né, que por isso que eu estou dizendo que algumas dessas experiências me ajudaram depois, lá na frente, por isso que talvez me aceitaram lá, aceitaram no meu currículo, porque eu já tinha alguma experiência com contratos, elaboração de contratos de promessa de compra e venda de imóveis e tudo, tá? E aí comecei também a trabalhar com planilhas eletrônicas, elaboração de contratos, e aí fui para uma indústria de laticínios, né? Que desenvolveu outras habilidades também. Comecei a trabalhar mais com planilha eletrônica, trabalhar com macros, fazendo algumas coisas que automatizavam mais os processos e os indicadores da empresa. Então, isso me deu uma experiência massa para poder até desenvolver os indicadores depois, lá na frente, dentro da área de suprimento, né? Depois fui trabalhar numa empresa de comércio exterior, na área financeira. Naquele momento ali, eu já tinha saído da área de TI, já estava cursando a faculdade de economia, né? Foi quando eu comecei a cursar minha faculdade de economia. E aí eu fui para uma área de comércio exterior, fui ser estagiário lá na área financeira, tá? Aí comecei a trabalhar com sistema de gestão, enfim. Aprender como funcionava a área financeira, propriamente dito. Todas essas habilidades foram desenvolvidas em experiências anteriores. De certa forma, me ajudaram, né, no início, né? Porque na área de suprimentos, porque ainda faltava aquela coisa assim, poxa, o que é que eu vou fazer quando eu for pegar os pequenos processos? O máximo que eu sabia fazer era tabular proposta, né? Então, tinha um coordenador lá da área que ele me pedia para tabular as propostas, me dava as propostas comerciais, pega essas planilhas aí e monta aí a tabulação dos preços para poder ver quem é que está comendo o preço. A parte bacana ele ficava, né? E eu só ficava ali na parte mais operacional. Normal, eu estava aprendendo, então fazia parte do processo, tá certo? E aí, naquele momento, eu não conhecia muito nenhuma técnica específica, né? Meu conhecimento era pedir desconto. Eu comecei já pedindo desconto a fornecedor mesmo. Eu comecei a pegar processos pequenos, fazer aquela cotação, 3 propostas, pegava menor preço, aí negociava com ele, pedia desconto, eles às vezes me davam 12%, 3%, 5%, mas não tinha muita técnica, não tinha muita habilidade para poder fazer isso. Isso era o tipo de save que eu conseguia, né? De certa forma, eu ficava incomodado com aquilo, né? Até frustrado, porque eu não conseguia aumentar aquele desconto. Faltava um conhecimento, faltava alguma coisa. Foi que, quando em 2001, a Ed Kearney, que é uma consultoria internacional americana, ela veio para o Brasil e ela começou a implementar a metodologia Strategic Sourcing nas empresas, né, em grandes indústrias, né? E aí começou a exploração do mercado brasileiro e eles, lá nessa empresa que eu trabalhava, foi a antiga Copene, aí eu posso dizer, porque ela não existe mais, hoje é Braskem, tá? Mas na antiga Copene, foi uma das primeiras empresas no Brasil a implementar essa metodologia Strategic Sourcing, tá? Já em 2001, gente, olha, em 2001. Então,
para mim, isso daí foi a transformação, né? Porque finalmente eu tive um contato com a metodologia, com uma coisa que já era reconhecida mundialmente, a tecnologia, aquela metodologia estava sendo expandida de tal forma que as pessoas estavam conseguindo obter resultados com a metodologia, né? Mas eu tive dificuldade também de entender no início, porque, mais uma vez, a metodologia, ela citava mais exemplos de que, gente? Materiais. Eu era de onde? De serviços. E eu ficava sem entender alguns passos, algumas etapas lá do processo, como é que eu encaixava aquela etapa no processo de serviço, que era totalmente diferente. Totalmente diferente. Algumas coisas são parecidas, tá? No processo de compra, mas outras são totalmente diferentes. E aí, poxa, ficava, não vai dar certo esse negócio. E aí eu fiquei com aquilo matutando. E aí, em 2005, aí eu fui trabalhar num projeto lá dessa empresa, já era Braskem, num projeto Fórmula, que foi para implementar o SAP lá dentro da Braskem. E eu fui representando a área de contratação de serviços. E aí, lá dentro, foi a transformação para mim em termos de visão de empresa. Eu comecei a ter contato com diversas áreas da empresa, com controladoria, com finanças, com manutenção, com produção, com contabilidade, com todas as áreas eu consegui interagir. E isso me abriu uma visão assim de empresa que eu comecei a entender melhor a necessidade dos meus clientes internos. E isso facilita, quando você conhece a necessidade dos seus clientes internos, facilita muito o entendimento dos processos lá no início. Tá? Foi então que eu descobri uma coisa que me ajudaria muito na condução dos meus processos. Eu comecei a entender melhor a dificuldade deles, eu comecei e abriu uma visão absurda. Em 2007, quando terminou o projeto, aí acabei que não fiquei na empresa, porque eu estava dedicado ao projeto e já tinha sido substituído por uma outra pessoa dentro da área. Só que eu voltei num nível de experiência muito maior que não tinha espaço dentro da área para absorver esse meu conhecimento, vamos dizer, que houve até progressão de cargo, de carreira lá dentro, e a área não tinha aquilo previsto em orçamento. Tá? Então, assim, eu acabei sendo desligado por excesso de necessidade, digamos assim, né? O que a área necessitava naquele momento era uma posição muito menor do que o que eu saí de lá do projeto. Enfim, isso aconteceu com diversos outros colegas que foram para o projeto também, e aí alguns foram recolocados, poucos, né? São poucos casos de colegas que foram recolocados em outras áreas, e a maioria acabou tendo que sair da empresa, né? E aí foi que em 2007 eu tive a oportunidade de montar meu próprio negócio, né? Eu tive uma loja de informática, que eu montei junto com minha esposa, aí eu peguei a rescisão que eu recebi lá da empresa, aí montei minha loja de informática. Aí minha esposa foi tomar conta, né, ela pediu demissão do trabalho dela e foi tomar conta da loja. E eu fui chamado, não fiquei nem 7 dias desempregado, gente, só para você ter ideia. O tamanho era o meu nível de conhecimento. E eu já fui para um cargo de liderança, porque lá na Braskem ainda estava na lista. E aí, quando eu saí para essa outra empresa, eu já fui para um cargo de coordenador. E aí já muda, né? Porque você já está em outro patamar de conhecimento e tal. Então, o projeto foi muito bom para mim naquele momento. Infelizmente, em 2008, teve a tal da crise financeira internacional e o principal investidor dessa empresa era um canadense. E aí eles suspenderam o projeto, era uma empresa de exploração de petróleo, aqui na região mesmo da Baía do Recôncavo, e eles suspenderam esse projeto e acabei saindo lá depois de um ano de trabalho. Tá? E aí fui me dedicar à minha loja, né? Em 2009 surgiu outra oportunidade para eu voltar para a área de suprimento, só que uma construtora até que prestava serviço à Petrobras, também posso falar o nome porque ela já não existe mais, que era a Tenace Engenharia. Era uma empresa muito boa, 25 anos de mercado, bem consolidada, só que foi justamente daquela revolução política lá de Dilma, Graça Foster, não sei o quê, aquela coisa toda, e aí teve uma obra grande que eles fizeram e que acabou não dando um resultado muito bom, tiveram um prejuízo tremendo, e aí não conseguiram absorver esse prejuízo, aí acabaram fechando a empresa. Enfim, eu voltei para mim em 2012, eles fecharam as portas, aí eu voltei para minha empresa, né, para minha loja, era sempre meu porto seguro, né? Eu saía de um lugar, voltava para minha loja. E aí, em 2015, foi quando eu fui convidado novamente
a trabalhar essa empresa. Só que naquele momento, poxa, eu sentia que faltava alguma coisa. Dessa vez, eu vou fazer diferente. Eu vou entrar na empresa, só que eu vou reestudar a metodologia estratégica de SUS e vou tentar adaptar ela para o processo de serviços. Porque ela tem que funcionar com serviços também. E funciona, tá? Só que não era tão... Eu não conseguia ver tanta eficiência quanto quando você faz uma adaptação nela focada em serviços. Foi aí que eu fiz as primeiras modificações, era uma coisa assim muito básica, e aí eu comecei a aplicar. Olha que eu já tinha conhecimento, outros conhecimentos em outras áreas, eu já tinha minha loja, eu aprendi a negociar com fornecedor, eu aprendi a negociar com cliente, para vender, eu tinha que vender, aprendi a negociar com cliente, então as minhas técnicas de negociação melhoraram bastante, eu estudei durante esse período. Então, quando eu fui estudar novamente a metodologia, algumas coisas eu agreguei nesse conhecimento da metodologia, incorporei. Foi aí que saiu o primeiro esboço da metodologia, tá? E aí eu comecei a aplicar, e foram esses resultados que eu acabei de mostrar a vocês aqui no ano de 2015, tá? Só que aí, o que é que aconteceu? As negociações passaram a ser feitas com método, com técnica, o processo era seguido à risca, em cada concorrência eu tinha que fazer isso, porque eu tinha que testar para ver se realmente estava funcionando, estava dando certo. Tá? E no início de 2017 surgiu a oportunidade de voltar para a indústria, né, química, nessa empresa que eu estou hoje, tá? Que eu também não posso falar por questões de compliance, mas alguns de vocês já devem saber qual é. Tá? Surgiu a oportunidade de trabalhar também na área de suprimentos nessa indústria. E eu era o responsável pela parte de terceirização de serviço. Não existia nenhum outro comprador com a expertise na área de contratação de serviços. Gente, durante 3 anos, eu trabalhei praticamente sozinho, fazendo as contratações dos grandes serviços lá dessa empresa, tá? E foi difícil pra caramba, mas eu consegui. Por quê? Porque eu tinha um método, eu tinha uma técnica, e eu ia aplicando elas para poder desafogar o meu trabalho, tá? Até porque a demanda era muita, eram muitas áreas demandando, sempre com alguma urgência, com alguma emergência, e aí, para você diminuir essas emergências, você tem que ter método. Aí você tem que começar a enxergar aquilo que está sendo muito recorrente, transformar aquilo em um bid, né, um bid ou concorrência, para poder transformar aquelas demandas pontuais em contratos, para que você deixe de fazer essas coisas mais operacionais que tomam muito tempo de você e você se concentre nos grandes processos. E isso eu fiz ao longo desses 3 primeiros anos. E aí os resultados vieram da mesma forma e até maiores, tá? Infelizmente eu não mostrei muitos exemplos aqui, porque, como eu ainda estou na empresa, eu peguei aqueles exemplos mais antigos, que já foram renegociados, enfim. Mas os mais novos, que ainda estão em vigor, alguns contratos desses, eu não posso mostrar aqui para vocês, tá? Mas os resultados foram fantásticos, foram tão bons ou até melhores do que aqueles que eu mostrei para vocês lá de 2015, tá? Então, mas por que eu estou dividindo toda essa história com vocês, né? Simplesmente porque, como melhorou a minha forma de trabalho, eu sentia que eu devia dividir aquilo com alguém. Não é uma metodologia que eu vou deixar simplesmente guardada, eu vou levar para o caixão. Eu precisava montar aquilo para alguém, ou mostrar aquilo para alguém. Tá? E comecei a divulgar vídeos na internet, falando sobre contratação de serviços, falando sobre processo de negociação. Vocês já devem ter visto algum vídeo meu, eu acredito né, que fala sobre diversos pontos, tá, dessa área de contratação de serviços. E aí eu decidi compartilhar esse conhecimento através de todo esse conteúdo que eu venho postando nas minhas redes sociais, tá certo? E por que é preciso, né, entender que é típico nesses processos de outsourcing? Tá? Primeiro, vamos só adiantar aqui um pouquinho o slide, só para vocês acompanharem, para não ficar essa imagem estática. Eu acabei falando do polo e não mostrei a imagem para vocês. Tá aí. Aí a metodologia dos 7 passos, aí é naquele momento que eu falei sobre o Strategic Sourcing. Então, vamos lá. Anterior. Tá. Então, primeiro,
o que é que a gente consegue identificar no início do processo? Em muitos processos que a gente toca, o que a gente mais observa, em alguns casos, é a falta de planejamento, ou seja, falta o gestor preparar um memorial descritivo, preparar um escopo técnico adequado. Tanto o comprador de material quanto o comprador de serviço sofre com isso. Quem nunca sofreu de receber uma demanda de um usuário, certo? Com a especificação incompleta, seja de material, seja de serviço, com poucas informações ali para você cotar. Quem nunca sofreu isso, na verdade? Então, fala para mim aí, só para interagir um pouco com vocês, fala para mim aí, quem já sofreu com esse tipo de coisa aí, de sempre estar recebendo demanda dos usuários com pouca informação ou com quase nada para você cotar, e que você fica naquela guerra lá, tentando fazer com que ele melhore aquela especificação para que você tenha o mínimo de informação para fazer uma cotação decente. Quem nunca? Vai, responde aí para mim, enquanto eu estou conversando aqui com vocês, que está com um delayzinho, para a gente não perder tempo. Aí, enquanto vocês estão respondendo, eu vou passando adiante aqui, tá certo? Mas, assim, é a nossa vida. O comprador, assim, ele sempre recebe as coisas de última hora para resolver para ontem, certo? Com pouca informação. Não é verdade? Então, sempre há esse tipo de situação. Então, a falta de planejamento é um dos nossos grandes gargalos. Essas demandas que vêm, diz que são ruins, falta... Enfim, tudo isso é ruim. E por que é ruim, né? Porque muitas dúvidas apresentadas pelos fornecedores, às vezes, quando você está em cotação, no meio do processo, pode atrasar o início do serviço, porque quando você manda para o mercado uma cotação com pouquíssimas informações, com informações insuficientes, obviamente vai surgir um monte de dúvida na cabeça do fornecedor, que quando você não consegue responder para ele essas dúvidas, o que acontece? Ele vai pesar na proposta dele. Poxa, se eu vou participar desse processo, eu quero participar desse processo, eu vou começar a carregar minha proposta, porque eu não quero correr risco de ter prejuízo. Então, isso começa a acontecer. Então, e isso acontece para todos os fornecedores. Aqueles que já têm um pouco de conhecimento da sua empresa, sabe como é que funciona, tem algum conhecimento da área onde vai ser executado o serviço, aqueles, às vezes, se colocam em posição de vantagem em relação aos outros. E, muitas vezes, eles conseguem até repetir ou continuar sendo contratados, por quê? Porque eles conhecem o ambiente. E os outros não conhecem. E quem nunca reparou lá numa proposta, que a proposta está muito mais diferente, muito mais alta do que aquelas empresas que, de certa forma, já conhecem sua empresa? Quem nunca, né? Então, dá uma observada nisso. É justamente por isso, porque quando as informações são insuficientes, o fornecedor, das duas, uma, ou ele declina, ou ele cota com preço muito acima do que normalmente ele cotaria se ele tivesse um MD ou um escopo de serviço mais detalhado, tá certo? As informações não são equalizadas e muitas vezes as dúvidas tiradas no campo, na visita técnica, por exemplo, dificultam o alinhamento no entendimento, porque muitos usuários às vezes pedem, não, eu não tenho escopo, não tenho MD, mas o fornecedor pode vir que eu vou mostrar para ele lá na área o que é que precisa ser feito. Só que, às vezes, os fornecedores vêm em momentos diferentes. Às vezes, a dúvida que um tirou, o outro não tirou. E, às vezes, o gestor, o cara que está mostrando o serviço, lembrou de falar para um e não lembrou de falar para o outro. Então, olha como começam a surgir as distorções. Essas informações truncadas acabam prejudicando também a formação do preço daquele serviço, tá certo? Consequentemente, as propostas começam a ser apresentadas com altas distorções em relação umas com as outras, tá certo? Não há nenhum tipo de critério técnico para negociar. Como é que você vai negociar uma proposta dessa? Se você não sabe quem é o fornecedor, qual é o fornecedor que está falando a verdade, que está mostrando a situação correta, tá certo? Então, é difícil de você saber. Outra coisa são as dificuldades em relação à execução do serviço, falta de entendimento do escopo, chega lá no campo, o fornecedor vai, não, mas isso daqui não estava previsto, não. Não, eu não coloquei isso no meu preço. E aí vai querer renegociar com você com o serviço em andamento. Aí aquele estresse, você tem que voltar, negociar, o usuário diz, não, estava previsto, eu coloquei lá e tal, e aquele embate sempre que acontece. Isso daí
é aquela máxima, né? O barato acaba saindo caro, certo? E por que com o método, utilizando o método, isso é melhor? Acaba se tornando melhor. Porque desenvolve uma relação mais próxima. O ideal é, quando você faz com o método, você desenvolve uma relação mais próxima com o seu usuário. Tenta entender como é que funciona aquele processo, o que é que ele quer exatamente, tá? Tenta se antecipar até essas demandas. Está sempre lá em contato com ele, faz uma visita, vai lá na área, né? Vê como é que está a situação, e aí está precisando de alguma coisa, tem algum projeto aí previsto, em andamento, uma vez ou outra. A gente sabe que a nossa vida não é fácil, que às vezes não dá para você estar o tempo todo fazendo isso, mas pelo menos dá dica uma vez por semana para poder estar fazendo esse tipo de coisa, tá? Pelo menos para poder você ter como fazer, ter um contato melhor com ele, um relacionamento melhor e conseguir buscar mais informações que vão te ajudar a fazer o seu bid, tá certo? Desenvolver, juntamente com a área de qualidade, um checklist. Eu tenho um checklist que eu utilizo, certo, nos meus processos, que ajuda ele a elaborar um memorial descritivo, tá? Então, isso é um passo a passo que eu coloco lá, com alguns itens que eu considero relevantes constar no memorial descritivo, que vão ajudar o fornecedor a entender aquele escopo e apresentar uma proposta decente, tá certo? Então, isso daí é importante, desenvolver um checklist de coisas mínimas, né, necessárias para sua... Como cada empresa tem uma realidade, tá? Por isso que eu não estou falando do meu checklist, porque o meu checklist está dentro da minha realidade, mas cada um pode desenvolver juntamente com a área de qualidade. Olha, vamos ver aqui alguns itens que sejam interessantes no meu dia a dia. Olha, sempre que os usuários vêm demandar alguma coisa comigo, eles pedem, mas eles não pedem isso, isso e isso. Então, em determinadas experiências que eu tenho nas cotações, os fornecedores ficam sempre com esse tipo de dificuldade, além que as dificuldades dos fornecedores na hora de precificar, porque isso vai te ajudar a montar até esse checklist, tá certo? De acordo com a sua realidade. E aí, você também tem que já preparar esse checklist visando outras coisas, tipo, se o objeto está bem claro, se o local está definido, né? Se você tem documentos de referência já listados ali dentro daquele processo, se há indicação de precificação, do tipo de precificação que está sendo considerado, se vai ser um serviço de obra certa, ou seja, preço global, de preços unitários, por valor de HH, né, de hora homem trabalhada, enfim, se foi definido um modelo de planilha para a formação desses preços, se uma planilha de preços unitários, uma planilha de composição de custo de pessoal, isso é importante a gente estar mandando, porque até você tem como comparar uma proposta junto com a outra. E isso vai te ajudar no seu processo de negociação. Como é que você vai preparar um processo em que você não tem informações claras e não tem um objeto de comparação? Então, a planilha é extremamente importante, é tão importante quanto o MD. Os dois juntos é o mundo perfeito, né? É o melhor dos mundos. E a gente sempre tem que estar buscando isso, ter as duas informações, tanto o MD quanto o escopo dos serviços, porque lá na frente isso daí vai dar uma diferença, você nem imagina. E aí tem a parte do detalhamento, né? Se foram listadas atividades a serem executadas, de quem é a responsabilidade pelo fornecimento de materiais de aplicação e consumo, né? Se foram definidos se vai ter EPI, quais são os tipos de EPI, se tem EPI especial, se foi sugerido algum tipo de histograma que ele tem que apresentar para a execução daquele serviço, tanto de recursos quanto de equipamentos. Tá? Se foi definido um local apropriado para descarte dos resíduos, porque tem serviços que você precisa descartar resíduos, então tem que saber de quem é a responsabilidade, ou qual é o local que vai ser feito esse descarte, tá certo? Enfim, isso é uma série de exigências que, se a gente tiver bem definido isso no MD, vai ajudar a gente no nosso processo. Segundo item que a gente considera importante na hora de elaboração de um bid estratégico, né, para que a gente possa fazer uma boa negociação, é a seleção de empresas. Né? Esse é um outro item extremamente importante. Então, a depender do tipo de serviço a ser cotado, muitas vezes o usuário não conhece as opções que são disponíveis no mercado. Né? Indica um fornecedor que ele já prestou algum tipo de serviço com ele e tal. Então, você tem que fazer o seu papel de buscar informações. Tá? E as informações que você vai coletar sobre esses fornecedores vão te ajudar também a definir
para aquele tipo de serviço que você está contratando, porque depende do porte do serviço, para você definir o porte do fornecedor que você vai cotar. Porque se imagine, se eu botar um serviço de grande porte, você não vai chamar uma empresa de pequeno porte para poder estar fazendo aquele serviço, né? Então, tem essas disparidades. Então, tem que saber exatamente qual é o porte do serviço para saber que tipo de porte de fornecedor e de qual tipo de qualificação ele deve ter para poder executar aquele serviço, tá certo? O que é a parte ruim desse daí? Quando é feita indicações pessoais, sem critérios, tem aquela pressão para... Não, contrata essa empresa porque eu já conheço e tal, e deixa você naquela situação vulnerável, assim, sem saber exatamente como reagir. Você tem que ter a sua base de fornecedores também, porque a definição dos fornecedores, os usuários, eles podem indicar, sim, empresas para participar do processo, mas os compradores também têm que ter a sua base de fornecedores para agregar aquilo ali e apresentar o melhor resultado para a empresa, tá certo? Então, o ideal é que a gente prepare uma carta convite, já com todo esse conhecimento, tanto da parte do memorial descritivo, tá certo? Quanto também da carta convite. A elaboração de carta convite, gente, é um dos fatores maiores de sucesso na hora de você contratar, tá? Então, se você tem um memorial descritivo bom, você tem uma planilha de composição de preços para você comparar as propostas, e você define alguns itens na carta convite que vai montar a sua estratégia de negociação, é onde você vai poder atuar mais assertivamente. Então, a carta convite tem uma coisa que eu sempre coloco nela, é que o fornecedor tem pleno conhecimento e concordância de todos os termos à disposição. Ele tem que enviar uma carta dizendo que ele concorda com tudo aquilo que está na carta convite. Isso daí já é um respaldo que você tem no início do processo, antes de você assinar um contrato com ele, ele já se comprometeu com aquilo. Eu normalmente coloco uma validade de proposta de 60 dias para dar tempo da gente fazer todo o processo, tá? Pedir informação para ele se ele vai subcontratar algum tipo de serviço, quem são os clientes dele naquele momento, isso é extremamente importante para você consultar, ligar mesmo, pegar aqueles contatos de referência, ligar, e aí, como é que foi essa empresa aí, fez o serviço legal, que tipo de serviço ela fez, até para você ter certeza que o serviço que você está demandando, ele bate com o serviço que ele está sendo contratado, tá certo? Então, qual é o sindicato que aqueles empregados estão vinculados? Faz diferença, porque tem alguns tipos de atividades que tem 2, 3 sindicatos que atuam com aquela atividade, com aquela função, né? E alguns têm valores de salários menores, outros maiores. Isso faz diferença na hora de você comparar, né? Isso daí é uma outra dica que eu dou para que vocês sempre saibam qual é o sindicato de origem e, melhor, saber também a database da convenção coletiva e ter acesso à convenção coletiva, que isso daí eu vou mostrar para vocês que tem outro efeito, surte muito efeito. Tem vídeos meus aí que eu já mostrei, preenchendo planilha de composição de custo, com base no conhecimento das informações da convenção coletiva. Então, é extremamente importante para você fazer a sua simulação de preço, tá certo? Também saber se a empresa pertence a algum grupo empresarial, até para você saber mais em relação ao porte da empresa. Tempo de atuação no mercado é importante também, e principalmente naquele segmento de atuação, tá? Então, documentação que ele vai apresentar, contrato social, CNPJ, consulta de certidões negativas de débito, enfim, tudo isso é extremamente importante para você montar a sua estratégia de negociação, e eu vou explicar por quê para vocês lá na frente, tá? Outro item é a falta de definição da estratégia de negociação. Quando você não define essa estratégia de negociação, provenientes de solicitações sem escopo ou sem MD, é importante que você tenha o conhecimento e saber entender exatamente a ausência desses parâmetros, o que é que ela pode ocasionar naquela concorrência, tá? E qual é o status quo disso daí? O que é a parte ruim? Deficiência e ausência dessas informações torna muito difícil e praticamente impossível até você definir uma estratégia de negociação. Porque quando você não tem essas informações muito bem construídas lá atrás e desenvolvidas, você não consegue montar uma estratégia muito legal, tá certo? E a melhor estratégia de negociação é definida a partir do momento que você planeja aquela contratação de forma estratégica, com foco na obtenção do resultado. Então, para isso, aí eu listei aqui os principais pré-requisitos para você conseguir ter, então,
fazer uma negociação de alta performance nesses processos. Então, o primeiro é conhecer, eu já listei isso para vocês lá atrás, conhecer e entender a necessidade do seu cliente interno. Isso é extremamente importante. Entendimento sobre o MD, o Memorial Descritivo, e o escopo de serviços. Conhecer o mercado fornecedor, conhecer seus fornecedores, quem são os fornecedores daquela região, quais são os fornecedores daquele tipo de serviço. Analisar o tipo de concorrência que tem entre eles no mercado, se é um fornecedor que está exclusivo, se tem mais concorrência no mercado, que você tem maior poder, menor poder de barganha. Então, você tem que conhecer essas diferenças também. Estudar os fornecedores, né, que são classificados para negociação. Então, é importante que antes de você sentar numa mesa de negociação, você estude um pouquinho mais sobre aquele fornecedor. Bata um papo com o fornecedor, seja por telefone, converse um pouquinho com ele. Antes de iniciar a negociação, até recomendo que vocês conversem um pouquinho sobre diversas coisas, né, sobre quanto tempo ele está no mercado, como é que está o nível de serviços que ele está executando, para quais empresas e tal. Vá sondando, quebre o gelo antes no início, mas aquelas informações que você vai estar absorvendo são importantíssimas na hora de você negociar, porque você pode utilizar algumas dessas informações na hora que você entra de fato para negociar. Então, além de você conhecer qual é o escopo do serviço, conhecer o mercado, conhecer a concorrência dele, você também está se preparando com ele ali, ó, conhecendo o fornecedor em si, conhecendo como ele lida com o mercado dele, tá certo? E aí, você pode abusar no desenvolvimento da relação estratégica, né? Então, criar aquela empatia com o fornecedor, se colocar no lugar dele, aprender a ouvir. Muito fornecedor gosta de ser ouvido. Quem nunca, né? A gente recebe ligação todo dia de fornecedor querendo marcar uma reunião, uma apresentação de proposta. Todo dia a gente recebe uma ligação ou um e-mail de alguma empresa querendo se apresentar, não é verdade? Então, quando você, às vezes, dedica um tempo para poder ouvir esses fornecedores, é a hora que você está absorvendo informação para você montar sua estratégia. Então, encare isso daí. Eu sei que, às vezes, não dá tempo, a gente tem uma vida muito corrida, não dá tempo, mas separe faça por amostragem, um ou outro tipo de fornecedor que seja mais recorrente, faça por amostragem, ouça ele. Hoje a gente tem um recurso tecnológico, né, a nosso favor, que a gente pode marcar via Teams, via Zoom, via qualquer outra ferramenta dessa, e aí começar com ele sobre a empresa dele, ele vai querer fazer a apresentação, o que ele é, ele vai estar empolgado de fazer isso e tal, e ele vai tentar vender o peixe dele. Mas aí você deixa ele falar à vontade, e aí depois você começa a perguntar assim, quem são seus clientes, como é que tá, e o mercado, essa crise aí, rapaz, essa pandemia, como é que tá? Essas informações, ó, você está se municiando de informações que na hora da negociação vai ficar muito mais fácil você lembrar de um detalhezinho desse da conversa que vai te ajudar na hora de você negociar, tá certo? Outra coisa extremamente importante é conhecer a planilha de formação de preços. Você, quando conhece a planilha de formação de preços, gente, aquilo ali é libertador, porque quando você sabe como aquela planilha está montada, e eu ensino isso daí, tá, nesse método, como você entender cada passo daquela planilha, fica muito mais fácil de você negociar, porque o fornecedor não tem argumentos. Muitas vezes, o fornecedor, quem monta aquela planilha lá, é um orçamentista, é um contador, é alguém que trabalha para ele para desenvolver aqueles números, os preços dele. Às vezes ele não tem, alguns têm esse conhecimento da formação de preços, outros não têm. E normalmente quem vai negociar é o cara da área comercial. Então, o cara da área comercial é muito bem preparado para vender. Mas quando ele desconhece alguma coisa, e ele tem que estar preparado também para poder vender para você com conhecimento de causa. Se ele não conhece e você conhece, você está em vantagem na negociação. Certo? Então, isso é extremamente importante, está sendo observado. O conhecimento é libertador e dá poder. Por isso que é o poder da negociação estratégica. Quanto mais conhecimento você tem em alguns aspectos, pode parecer chato, maçante, mas não é não. Vocês vão ver que você aprendendo com técnica, com método, se torna muito fácil e se torna parte da sua rotina. Você entender como é que funciona o regime de tributação de uma empresa, certo? Você não precisa conhecer
arrisca como é que é a tributação, mas você conhecer o mínimo, ter o mínimo de informação, que você saiba diferenciar entre uma empresa do Simples Nacional, de lucro real e de lucro presumido, porra, isso daí já te dá uma vantagem tremenda. Porque você desarma ele na hora de você negociar. Vem cá, qual é o seu regime de tributação? Ele vai buscar essa informação com o contador dele. Ah, é lucro real. Aí tá. Assim, por que você colocou o percentual aqui de lucro presumido? Aí, hã? Entendeu? Já desarma. E tem diferenças de tributação, tá? Então, é interessante quando a gente aprende essas coisas também. Outra coisa é você saber de identificar as distorções. Onde é que estão as distorções na planilha? Quando você coloca a planilha lado a lado, você vai conseguir enxergar essas distorções de forma clara, seja na parte de benefícios, seja na parte de materiais e equipamentos, você vai conseguir enxergar. Onde não vai ter muita distorção, salário, porque se for do mesmo sindicato, vai estar tudo igual. Encargos, normalmente tudo igual, certo? Mas a partir de onde você começa a enxergar as diferenças? Benefícios, materiais, equipamentos, taxa de administração e lucro. É onde estão as principais diferenças na planilha de composição. Então, quando você identifica isso e vê essas distorções, fica muito mais fácil de você negociar, porque você vai, primeiro, alinhar as propostas. Por que está isso aqui? O que você está considerando? Quantos EPIs você está considerando? Você diluiu ao longo do ano? Entendeu? Então, você começa a fazer perguntas que vai desarmar ele. Ele, não, realmente, eu coloquei o valor cheio aqui. Lembra que a planilha, ela te dá um cenário mensal. Então, quando ele coloca, às vezes, o valor anual, sem diluir, sem dividir aquilo pelos 12 meses, já dá um valor absurdo. E só naquilo ali você baixa. Entendeu? Então, isso tem que estar muito bem claro e é importante você estar observando. E aí, definir a estratégia de negociação e dominar e aplicar as técnicas, né, de negociação. Tá? Então, assim, isso tudo, gente, é para que você consiga montar uma estratégia que realmente vai conseguir te levar a esses resultados. Saber cada um desses passos, dessas etapas, vai te ajudar bastante a alcançar esses resultados de 20%, 25%, 30% às vezes, em negociações, tá certo? Cada um desses etapas. E por que eu estou falando isso daí com você agora, né? Eu poderia até passar horas aqui discorrendo sobre isso, tá? Mas, assim, a gente já está com 1h17 aqui de live, tá? De webinário, e eu queria mostrar para vocês o que é que realmente tem em cima dessas técnicas, né? Então, aqui foi só uma amostra do que é que eu desenvolvi até agora. Mas se você quiser realmente dar um passo além, né? Eu tenho uma oferta, vou fazer uma oferta para vocês, certo? E vou lançar agora, nesse mês de fevereiro, vou lançar a primeira turma do OutSource Academy. O OutSource Academy foi uma academia produzida, constituída, justamente com esse intuito de ensinar esse passo a passo para que você consiga também atingir esses resultados, tá certo? De maneira assertiva, que vai agregar valor para você, para a sua empresa, certo? Vai fazer com que você alcance realmente os objetivos que você tem, não só da sua empresa, como para a sua vida. Você vai conseguir realmente galgar outras posições dentro da empresa. E isso daí é o que vai te trazer uma oportunidade de se lançar em um outro mercado que às vezes você não está acostumado. Se você hoje é comprador de material e não está satisfeito com a vida que você está levando hoje, com os resultados que você está obtendo como comprador de material, como comprador de serviço, vai te abrir portas, tá certo? Então, eu vou te mostrar como isso é possível. Isso aconteceu comigo, gente, certo? E as chances de acontecer isso com vocês são absurdas, porque existe método, tá? E como é dividido esse treinamento? Só para vocês entenderem, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui o que é que está constituído nesse treinamento. Primeiro, vocês vão saber tudo sobre metodologia Strategic Sourcing, tá? Eu aprendi essa metodologia em 2001. Então, eu tenho uma bagagem utilizando essa metodologia. Eu vou te mostrar a metodologia na íntegra, tá? Como é que funciona a metodologia Strategic Sourcing. E melhor, aí é para vocês conhecerem o básico. Vocês também vão conhecer a metodologia do Strategic Outsourcing, que é a metodologia específica para a contratação de serviços. A metodologia que eu desenvolvi, que é isso aqui, ó. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó.
O modelo de 7 passos da Ed Kearney, ele tem essa abordagem aqui, ó. Você tem análise da situação atual, análise do mercado, definição de estratégia de fornecimento, abordagem do mercado, que é o envio da RFP, a negociação e seleção de fornecedores, planejamento e execução, certo? E o controle e o monitoramento dos resultados. Esse daí é o básico da metodologia Strategic Sourcing. A metodologia que eu criei, focada na parte de serviços, qual é? Você tem aqui, ó, eu vou até mostrar esse daqui, fica melhor para vocês entenderem. A necessidade do escopo do serviço, ou seja, o MD e o escopo, ele já começa com essa parte aqui, tá? A definição das estratégias de negociação, tá? Isso tudo faz parte do planejamento estratégico. Então, são itens que são diretamente ligados ao planejamento estratégico da sua contratação. Aí você passa para a parte do desenvolvimento da relação estratégica com fornecedores, que é prospectar e analisar os fornecedores, abordar o mercado fornecedor, através de carta convite, fazer a cotação, tá? Também avaliar e selecionar os fornecedores, tá? Esse é o desenvolvimento da relação estratégica. Aí você passa para a negociação, para a estratégia de negociação, a aplicação da estratégia de negociação propriamente dita, tá? Então, nessa aplicação da estratégia, é onde você vai, de fato, negociar com o fornecedor, você vai aplicar todas as técnicas que eu ensino aqui dentro da metodologia para você ter esses resultados. E aí você também vai aprender a como contratar e monitorar os seus fornecedores, tá? Então, cada passo desses aqui, ó, eu vou te ensinar, no entendendo a necessidade do seu cliente, deixa eu voltar até um pouquinho aqui, ó. Então, pronto, necessidade do escopo do seu cliente, eu vou te dar ferramentas para que você consiga analisar a demanda do seu cliente interno e auxiliar no desenvolvimento dos seus MDs. Você vai também receber vários modelos de planilha que podem ser efetuados, podem ser adequados à realidade da sua empresa, tá certo? E enviar juntamente com os MDs em suas cartas convites ou cotações. Vou te ensinar como preencher cada uma dessas planilhas para que você possa fazer as simulações de preços antes de receber as propostas dos fornecedores. E também você poderá montar suas estratégias de negociação com base nessa análise prévia, tá? Você vai conhecer o mercado fornecedor, você vai ter acesso a uma base de dados gratuita lá no meu portal para conhecer potenciais proponentes já preparados, já separados por tipo de categoria, tá? E, além disso, você vai receber um e-mail sempre, periodicamente atualizado, com um vendor list daqueles principais fornecedores que foram cadastrados lá no portal, tá? Para uma fácil consulta, para uma consulta rápida do seu dia a dia, tá? Você está sempre atualizando essas planilhas e mandando para vocês. Você vai estar aprendendo a definir as estratégias de negociação, tá? As estratégias de negociação, onde você vai receber templates de planilhas com orientações e modelos que vão te ajudar a montar suas estratégias de negociação, tá? Você vai receber também, você vai aprender quais são as técnicas que eu utilizo para desenvolver potenciais fornecedores, parcerias estratégicas para a sua empresa, com fornecedores de pequeno, médio e grande porte, e como estabeleço a confiança com esses fornecedores dentro de princípios éticos e legais, gente. Você vai conseguir conquistar a confiança dos seus fornecedores para que eles, naturalmente, eles sejam recíprocos, ou seja, as demandas que você tiver, tá certo? Você vai conhecer a estrutura de formação de preço desses fornecedores, vai aprender a analisar uma DFP, né, Demonstrativo de Formação de Preços, vai entender como são constituídos os encargos sociais e trabalhistas, o regime de tributação, eu vou mostrar tudo isso para vocês. Além de entender também como é formado o BDI, né, que é normalmente utilizado para contratos de engenharia e construção civil. Você vai aprender também a definir estratégias de negociação, que você vai aprender como eu planejo, organizo, aplico essas estratégias em meus processos, através de exemplos práticos, simulando situações reais. Você vai entender também como utilizar essas mesmas técnicas para solicitar aumentos de salário, demonstração de evolução na empresa, que possibilita progressão de carreira, e aí eu vou abrir um parêntese, tá? Para vocês que ficaram comigo até agora. Em 2017, quando eu entrei nessa empresa, um ano depois, por conta dos resultados que eu alcancei naquele ano de 2017, eu ganhei um plus a mais na participação dos resultados da empresa por conta dos meus resultados. No ano de 2018, eu tive um aumento de 19%
fora dissídio coletivo. Dissídio coletivo, se eu não me engano, tinha dado uns 4% na época. Mas fora de dissídio coletivo, eu tive um aumento de 19% por conta dos resultados que eu alcancei para a empresa. Só utilizando o método e a técnica. E agora, em 2020, aí foi quando eu passei do cargo de analista, de comprador 2 para comprador 3, tá certo? Que teve mais um aumento de 20% aí em cima do meu salário. 20, não, acho que foi 30% em cima do meu salário. Entendeu? Atual, até então, que já tinha sofrido um aumento de 19%. Ou seja, quando a gente utiliza a estratégia e consegue os resultados e consegue mostrar esses resultados para a empresa vê valor no seu trabalho, enxerga esse valor no seu trabalho. E isso eu consegui dentro da empresa que eu estou trabalhando hoje, graças a esse método, essa técnica. Por isso que eu gostaria de dividir isso com vocês, entendeu? Além disso, você vai saber quais são os indicadores mais adequados para acompanhamento desses resultados, como calcular e como apresentar para seus líderes, tá? Inclusive com planilhas, aprender também a usar dashboards, enfim. Eu vou tentar colocar alguma coisinha nesse módulo aí para poder vocês aprenderem a fazer esses cálculos e criar algumas planilhinhas com dashboards simples que vão ajudar nas suas apresentações. Construir parcerias de longo prazo, nesse módulo você vai aprender, é o 8º módulo, vocês vão aprender o que é um SLA, como elaborar, como fazer o monitoramento e a performance dos fornecedores, como realizar as avaliações periódicas, juntamente com a área de qualidade e SSMA, como orientar seus usuários lá na administração dos contratos, como fazer os aditivos, distratos, encerramento de contrato, ou seja, como manter uma relação saudável com o fornecedor e fazer com que essa parceria dure durante muito tempo. E, além disso, você vai aprender a como fazer a administração de contrato e orientar o seu cliente interno, o seu usuário, sobre as responsabilidades dele em relação à gestão dos seus contratos. Então, tudo isso eu vou estar apresentando para vocês nesse módulo. Então, o curso é constituído de 8 módulos, certo? E o Distance Academy, ele ensina compradores a produzir seus resultados acima da média de sua empresa, consequentemente, para si também, porque traz um resultado para você. Quando você dá resultado, você recebe resultado, certo? Você recebe esse benefício. Qual é o benefício de tudo isso? Você vai aprender um método único no mercado. Não existe comparável com esse método. Não existe. Isso daí eu pesquisei muito antes de desenvolver essa metodologia, antes de desenvolver esse curso. Há meses que eu estou desenvolvendo esse curso, há meses que eu estou preparando esse material, justamente para ser uma coisa consistente e que dê resultado. O objetivo é dar resultado. É o único treinamento do mercado com esse conteúdo programático. É uma oportunidade única de se diferenciar e conseguir os resultados acima da média no mercado, tá? Você vai aprender como utilizar ferramentas e técnicas de negociação e persuasão de maneira assertiva para alcançar os seus resultados contundentes nos processos dos bids estratégicos, tá? De outsourcing, de maneira íntegra, sem jeitinho, sem nenhum tipo de subterfúgio lá para o fornecedor, nada disso, tá? Com orientações simples e práticas, tá? E o que você vai conseguir realizar negociações de alta performance que vão deixar empolgados em estados de êxtase. Vocês viram alguns dos criativos que eu joguei aí para vocês verem e participarem desse webinário. Então, aquela reação ali que vocês viram naquelas fotos são reações reais. Eu já tive muitas daquelas reações ali. Porque quando você consegue fechar uma negociação matadora, que você aplicou a técnica, aplicou o método, e você conseguiu, de fato, fazer com que a sua negociação gere um resultado muito positivo e apresenta aquilo depois, rapaz, a sensação, aquilo é muito boa, é muito boa. E o melhor, esse treinamento, ele é 100% online, né? Você já vai ter tudo lá para vocês vão ter uma área de membros, com todo o material, certo? Eu vou começar a entregar esse material a partir de dia 15 de fevereiro, tá? Quando vai sair o primeiro módulo, vocês vão receber dia 15, cada semana vocês vão estar recebendo um módulo novo. Por que esse prazo? Eu preciso primeiro montar a turma, né? Essa primeira semana é para montar a turma, organizar todo o conteúdo, e aí eu vou disponibilizar no dia 15 o primeiro módulo. Por que eu não coloco tudo de uma vez só? Para dar tempo de vocês entenderem cada passo sem atropelar o processo. Porque quando eu largo tudo, aí vocês vão
ter tanta informação que vão ficar perdidos. Então, é preferível que vocês primeiro entendam cada módulo como ele funciona, porque vocês precisam seguir o processo, o passo a passo, para que isso daí realmente dê resultado que o curso se propõe a dar para vocês, tá certo? E aí você vai conseguir adequar o curso à sua agenda, porque você vai poder assistir a hora que você quiser, se você vai de ônibus para o trabalho, você vai poder assistir no seu celular, ouvindo lá as aulas, os treinamentos, enfim, vai poder estar consultando material a hora que você quiser. Então, você vai ter flexibilidade de horário para você assistir em qualquer lugar, a qualquer hora, certo? Desde que tenha, e em qualquer lugar do mundo. Desde que tenha uma boa conexão à internet. E aí eu vou apresentar mais alguns bônus para vocês também, tá? Além de tudo isso, desses módulos que já existem, o que é que eu vou fazer a mais? Eu vou dar 2 horas de consultoria online comigo, tá? Via Teams ou Zoom. Nessas 2 horas, vocês vão poder perguntar o que vocês quiserem sobre o processo. Se vocês estiverem conduzindo um processo, iniciando um processo, quiserem utilizar aquele tempo, Marcelo, me dê orientação, eu estou conduzindo o processo assim, 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 como é que você fez, que tipo de empresa você consultou, você tem alguma referência na minha região, tá? O que é que você me orienta? O que vocês quiserem perguntar, vocês vão poder perguntar. Vai ter 2 horas de consultoria, ou seja, pode ir divididas em 2 sessões de 1 hora, né? Então, a gente vai ter 2 dias que a gente vai fazer. É bom você já anotar tudo que você precisa perguntar, para que você, de fato, aproveite bastante essa hora que você vai ter comigo, para você anotar tudo e colocar em prática. O objetivo é colocar em prática e ter resultado, tá certo? Você vai ser orientado, o benefício é justamente, você vai ser orientado diretamente por mim, com toda a experiência, com toda essa bagagem, com tudo que eu já passei nessa área de terceirização, que eu vou poder dividir isso com você, certo? E fazer com que você alcance, meu objetivo é fazer com que você alcance esses resultados o mais rápido possível. Eu quero ver, enxergar esses resultados de vocês, e vocês vão ter esses resultados a partir do momento que vocês se dedicarem. Tem que ter a contrapartida também, vocês têm que ter o compromisso, você tem que cumprir o passo a passo, não é só uma via de uma mão, tem uma via de mão dupla. Eu vou dar meus 150% dos meus 50%, mas você também tem que dar seus 150% dos seus 50% para que o negócio dê certo, tá certo? O segundo bônus, você vai participar de uma comunidade secreta no Facebook, onde você vai fazer parte de uma comunidade privada e vai poder tirar dúvidas com as pessoas que fizerem parte dessa comunidade diretamente comigo, que eu vou estar sempre também postando e respondendo vocês ali. E meu interesse é dedicação exclusiva ali, total, a essa primeira turma. Eu quero realmente formar uma primeira turma que vai ser a melhor, não vou dizer de todos, porque todo o empenho com todas as outras vai ser o mesmo. Mas a dedicação pode ter certeza que quem fizer parte da primeira turma vai levar uma grande vantagem, porque a vontade que eu estou de estar passando esse conteúdo, de estar passando esse ensinamento, é muito grande. Então, vocês vão perceber isso daí ao longo do curso, tá certo? Então, vocês também vão participar da comunidade no Telegram, que eu vou estar sempre postando um áudio, alguma dica diferente, alguma coisa que está acontecendo comigo no dia a dia, que pode servir para vocês, alguma experiência que eu esteja passando, que pode servir para vocês. Então, a comunidade do Telegram é justamente para poder você também ter esse suporte, tá certo? Pô, Marcelo, quanto é que vai custar isso daí? Então, eu vou fazer alguns comparáveis com vocês aqui, tá? Eu falei sobre a metodologia de Strategic Sourcing, eu falei sobre gestão de contratos, eu falei sobre gestão de compras, eu falei sobre técnicas de negociação, eu falei sobre planejamento de estratégias e indicadores, e aí eu pesquisei aqui no Google alguns cursos que já existem no mercado, cursos online também, que oferecem esses mesmos cursos. Então, por exemplo, se você fosse fazer um curso só de gestão de contratos, esse curso hoje, pesquisando aí na internet, está algo em torno de R$990, certo? Só o curso de gestão de contratos. Se você for fazer um curso de gestão de compras, eu achei alguns na faixa de R$299. Tem mais caro, tem mais barato, tem aqueles mais completos, tem MBA, tem isso e aquilo, mas achei aqueles cursos online medianos de R$299, que não dá são 2, 4 horas de curso, treinamento rápido, não agregam muito, mas enfim, eu coloquei aqui o custo de R$299, certo? Um curso de Strategic Sourcing está algo em torno de R$990. Então, o curso de Strategic Sourcing é algo em torno de R$990.
Um curso de técnica de negociação, eu achei alguns aí que custam algo em torno de R$ 1.600, certo? Um curso de técnica de negociação completa, que é como que, mais ou menos, eu pretendo dar aqui para vocês. Um curso de planejamento estratégico, de estratégias e indicadores, né? Custa algo em torno de R$ 1.758, né? Um dos cursos que eu achei aí na internet. Ou seja, se eu somar todos esses cursos aí, se você fosse fazer eles separadamente, cada um com a empresa, né? Alguns deles de poucas horas, outros com mais, outros com muito conteúdo, outros com pouco conteúdo, vocês iam gastar algo em torno de R$ 5.637. R$ 5.637 se vocês fossem fazer todos esses cursos juntos, entendeu? Então, assim, e olhe que todos esses cursos estão dentro do meu curso, praticamente. Porque eu vou dar em detalhes para vocês. Eu vou seguir o passo a passo com vocês. Eu vou entregar muito conteúdo, muita informação de qualidade para vocês. Então, só dentro do meu curso contempla tudo isso daí, tá certo? Para você, especialmente para vocês que forem participar desse curso, o valor do curso é de R$ 997 apenas. Imagine, se você fosse fazer todos aqueles cursos lá separados, vocês iam pagar R$ 5.637. Só que com tudo isso, no OutSource Academy, vocês vão pagar R$ 997. E mais, eu vou facilitar para vocês, né? Eu vou facilitar o pagamento, tá certo? Então, o pagamento vai ser em até, aí vocês decidem a quantidade de passagem que vocês vão botar, mas em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito, tá certo? Então, isso daí é o pontapé inicial para você mudar a sua carreira, o seu objetivo aí dentro dessa área, tá certo? Então, minha contribuição é essa. Como objetivo é mesmo agregar valor na sua vida. Enfim, é simplesmente dividir aquilo que eu aprendi ao longo de todos esses anos, tá? E se vocês não estiverem satisfeitos com o curso, em até 30 dias, gente, eu vou dar 30 dias para vocês se inscrevendo. Hoje, eu vou dar 30 dias a partir de quando vocês forem iniciar o curso, ou seja, dia 15 de fevereiro está sendo disponibilizado o primeiro módulo. A partir do dia 15 de fevereiro, vocês vão ter acesso ao conteúdo. Se vocês não gostarem, se vocês não tiverem, não virem que aquilo ali vai trazer valor para vocês, não, enfim, seja qual for o motivo, não precisa nem me dizer. É simplesmente você passa o e-mail e vai dizer, Marcelo, eu quero meu dinheiro de volta. Não quero mais o curso. Tá certo? Eu devolvo para vocês sem questionar nada, gente. Nada, 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 nada. Então, o objetivo é simplesmente ajudar vocês mesmos a se desenvolverem, a ter na minha vida, e que eu tenho certeza que vocês também vão conseguir conquistar se vocês aplicarem fielmente a metodologia. Tem que seguir o passo a passo, tudo direitinho, tá certo? Então, eu vou deixar para vocês, certo? Um link aí agora. Eu não sei por onde vocês estão assistindo, se vocês estão assistindo pelo YouTube, ou se vocês estão assistindo através daquele link que eu coloquei lá no e-mail para vocês. Se vocês estiverem assistindo através daquele link que eu coloquei lá no e-mail, se não tiver assistido através daquele link, por favor, entre no seu agora, certo? E observem lá, através daquele link, vai aparecer um botão embaixo do vídeo, certo? Um botão dizendo inscrições abertas, garanta já a sua vaga, tá? Vocês clicando nesse botão, vocês vão passar para a página de pagamento, tá certo? Onde vocês vão poder efetuar a sua inscrição agora no curso. Então, aproveite, gente, que isso daí é uma oportunidade única. Eu não sei quando eu vou abrir novamente essa turma, tá certo? Eu tenho que preparar todo o processo de novo para preparar essa apresentação hoje aqui. Demora um tempo, porque eu tenho que me organizar, eu tenho que preparar conteúdo, tenho que saber o que eu vou ensinar vocês, enfim, isso toma um certo tempo. Então, não sei quando eu vou fazer isso novamente. Então, o treinamento todo, como ele é gravado, ele é online, certo? Vocês vão ter todo ele já lá disponibilizado. A cada semana vai ter um módulo diferente para vocês estarem estudando, tá certo? E é 100% online e vocês vão poder assistir várias vezes, tá certo? Para vocês verem o meu nível de comprometimento com vocês. Eu estou realmente comprometido em dar o melhor resultado possível, em produzir e fazer com que você produza o melhor resultado possível para você, para sua empresa, para sua vida, tá certo? Então, esse é o meu compromisso com vocês. Se você realmente está interessado,
Aproveite a oportunidade, é essa a minha proposta, é essa a minha oferta. Isso daí pode ter certeza que 150% dos meus 50% está garantido, certo? Eu vou me dedicar a vocês e eu vou fazer com que vocês realmente se tornem negociadores estratégicos de alta performance. Vocês vão aprender a fazer negociações de alta performance em processo de terceirização, tá? Todas as ferramentas eu vou passar para vocês. E aí tem a parte prática que vocês precisam implementar também, tá? E eu vou colocar desafios ao longo desse processo aí para que vocês se desenvolvam e vocês consigam realmente obter esses resultados, tá certo? Então, mais uma vez, é isso. Lembrando também que essas inscrições elas não vão estar abertas ad eterno, tá, gente? Então, eu só vou deixar por poucos dias, pouquíssimos dias. Então, se você quiser garantir sua inscrição, você vai ter muito pouco tempo para poder fazer isso, tá? Depois eu vou acabar tendo que encerrar as inscrições, porque aí eu tenho que voltar a me dedicar nas pessoas que eventualmente vão participar do treinamento, preparar o material, certo? E tocar a vida aí, preparando já o próximo treinamento, os próximos vídeos, os próximos conteúdos, tem mais conteúdos, tá certo? Muito bom, George. Obrigado aí, valeu mesmo. Legal, isso é muito bom, você ter esse conhecimento aí em todas essas estratégias, certo? O que eu estou apresentando aqui é uma estratégia específica para a parte de contratação de serviços. São técnicas que a gente utiliza especificamente para a área de contratação de serviços, tá certo? Então, talvez essas técnicas todas que você aprendeu, e são muito boas aqui as referências que você está dando, né? Pricewaterhouse, a Itcani, a KPMG, são muito boas mesmo, tá certo? Mas, específico para serviço, você vê que os exemplos que são dados são mais voltados para materiais. Você deve ter observado isso, tá? E aqui, a metodologia, ela é focada em terceirização de serviços, como você obter esses resultados nas terceirizações de serviços, tá certo? Então, mas beleza, parabéns aí obrigado aí por ter ficado comigo até agora, certo? É muito bom ter sempre alguém participando aí desse processo, tá certo? Eu agradeço muito a vocês a participação, certo? Um forte abraço, fica com Deus aí, certo? E até o próximo webinário, ou até o próximo vídeo, que eu devo estar postando aí nos próximos dias, mais alguns vídeos aí para o canal Marcelo Comprador. Valeu? Forte abraço, fica com Deus e tchau, tchau.